Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez com o nosso programa. Este é o nosso devocional. Diariamente nós estamos realizando o devocional e começamos no mês de junho estudando um capítulo da Bíblia todos os dias. Aí nós vamos lendo, quando tem algum texto interessante nós comentamos, alguma palavra interessante nós comentamos e assim nós prosseguimos a leitura da Bíblia Sagrada. É o nosso devocional. E até quando iremos? Bom, da minha parte eu fico aqui até Jesus voltar. É a primeira vez que eu leio a Bíblia em voz alta. A gente sempre lê normal, voz baixa, riscando, meditando, né? Mas de forma assim mais sequenciada, é a primeira vez que eu faço essa leitura. E para mim está sendo extremamente importante poder fazer essa leitura com todos vocês. Hoje nós vamos ler o capítulo 8 de João, que é dividido em duas partes importantes. Primeiro, a mulher adúltera, que foi trazida até Jesus. E aí Jesus a perdoou e disse que quem não tivesse pecado deveria jogar nela a primeira pedra. Depois, Jesus começa a falar sobre a luz do mundo, que ele era a luz do mundo, e aí depois ele vai dizer que ele é maior do que Abraão, porque os religiosos acreditavam que não havia ninguém maior do que Abraão, e aí Jesus vem explicar a eles que ele, Jesus, era maior do que Abraão. Então nós vamos entender, primeira parte aqui, nós vamos entender aquela história bastante já conhecida da mulher adúltera, capítulo de número 8 do Evangelho de João. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Interessante, né? Às vezes a pessoa, você já ouviu falar, né? Não pode pregar sentado não, irmão, tem que pregar em pé. Pastor prega em pé. Jesus pregava sentado aí, ó. E aí, o que você me diz agora? O que vale? O que Jesus fazia ou o que o homem diz? Né? Jesus pregava sentado. Está aqui escrito, João 8, 2. Quando alguém falar que não pode pregar sentado, você já vai saber, isso aí não leu a Bíblia, nunca viu o que está escrito. Verso 3, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Veja bem que eles trouxeram a mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Ou seja, trouxeram aquela mulher, a gente até fica imaginando que ela foi arrastada e trazida, talvez até ainda assim, mal vestida, vamos assim dizer, né? E eles disseram, e na lei de Moisés diz que essa mulher, que tais pessoas assim, como essa mulher, ela tem que ser apedrejada, tá? Porque ela foi pega, ela foi apanhada no próprio ato de adultério. Então, a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Isto diziam eles, tentando-o para que tivesse alguma coisa do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus abaixa a cabeça e fica escrevendo na terra. E como insistiam, e eles insistiam, aí, o que você vai falar? Não vai falar nada não? Diga aí. Aí Jesus disse assim, aquele que entre vós não tiver pecado, jogue nela a primeira pedra, porque eles estavam com pedra para jogar naquela mulher. E tornando a inclinar a cabeça, continuou escrevendo na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência,
porque eles também eram pecadores, tá? Saíram um por um, começando o mais velho até o último. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Parece que até os discípulos saíram. Eu não sei se os discípulos pegaram pedra também para julgar naquela mulher, mas como diz o texto, e Jesus andava sempre com os discípulos, e o texto diz, no verso 9, que ficou somente Jesus e a mulher no meio, é bem provável que os discípulos também se retiraram. Eles também, pode ser que estivessem com pedra na mão. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, apenas a mulher disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor. Então Jesus disse: olha, preste atenção, nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Jesus falou para ela: sai dessa vida, filha, você está perdoada, você não precisa ser apedrejada. Agora, entenda como uma oportunidade para você mudar. Vai e não peques mais. Interessante, né? O único que poderia apedrejá-la era Jesus. E Jesus não apedrejou. Deu um conselho para ela: vai e não peques mais. Agora vamos ver, Jesus começa a falar que ele era a luz do mundo, verso de números 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram, pois, os fariseus: tu testifica de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus: ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e sei para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu irei. Eu sei quem eu sou, por isso, ainda que eu testificasse de mim mesmo, eu sei quem eu sou. Agora vocês não sabem de onde eu vim e também não sabem para onde eu vou. Mas vós julgais segundo a carne. Eu, diz aqui, a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só que julgo, mas eu e meu Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro, não é verdade? Eu sou o que testifico de mim mesmo. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram, pois: onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai? Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis meu Pai. E estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora, embora estivesse grande desejo de prender Jesus, mas não prenderam porque a hora ainda não havia chegado. Verso 21, Jesus diz, pois, outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir, ouvir. Diziam, pois, os judeus: porventura, quererá matar a si mesmo, pois diz: para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois do mundo, eu não sou do mundo. Jesus dizia para eles: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, se vocês não crerdes que eu sou o enviado de Deus para a salvação, tá? Se vocês não acreditar que eu sou o verdadeiro Deus e a vida eterna, vocês morrerão em vossos pecados. Disseram, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Eu já falei quem eu sou. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele falava do Pai. Disse, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas essas coisas falo como meu Pai me enviou. Aquele que está comigo, aquele
que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Agora vamos ver Jesus falando de Abraão. Até aqui agora Jesus dá uma declaração para eles, fortíssima, de quem ele era. E eles ficaram perturbados, porque na mente deles, eles não acreditavam em Jesus, eles acreditavam na lei de Moisés, mas não conseguiam ver, pela lei de Moisés, a manifestação de Deus no Velho Testamento. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele, verso 30. Jesus explicando, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vocês têm que permanecer no que eu estou falando. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês vão ser livres dessa escravidão religiosa que vocês estão vivendo. Respondeu-lhes: nós somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes que nós seremos livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o servo não fica sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Quem tem o poder para libertar vocês é o filho. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vocês. É por isso que vocês estão querendo me matar. Por quê? Porque a minha palavra, ela não entra em vocês. Vocês não aceitam o que eu estou falando. Gente, e até hoje, tem pessoas que não aceitam a mensagem de Jesus. Por isso que hoje tem muitas igrejas, muitos pastores, que eles estão pregando o que o povo quer ouvir, que as pessoas querem ouvir. Eles estão adaptando o mundo, as emoções, trazendo para dentro da igreja, para ficar uma coisa legal, para ficar uma coisa maneira, para ficar uma coisa leve. O que nós não devemos fazer, porque quem salva é a palavra de Deus. Nós temos que estar arraigado na sua palavra. Não preciso abrir concessão para o mundo, trazer para dentro da igreja para que eu consiga ganhar pessoas. Não, eu preciso, pelo contrário, expor o mundo, claro, de forma inteligente, como Jesus fazia, sem dar nome, sem julgar, né, a personalidade de ninguém. Jesus falava de uma forma que o coração da pessoa levava ela a decidir. E Jesus disse o seguinte: a minha palavra não entra em vocês. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que vocês viram junto do pai de vocês. Responderam, disseram: nosso pai é Abraão. Aí Jesus vira e diz para ele assim, versículo 39, se Abraão fosse se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. 40, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Abraão não fez isso. Se Abraão estivesse aqui, Abraão creria em mim. Vós fazeis as obras de vosso pai, insistiu Jesus. Disseram-lhes, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Nós temos um pai que é Deus. Deus é o nosso pai. Nós não somos qualquer um. O que o senhor está pensando que nós somos? Nós não somos qualquer um. Nós temos um pai que é Deus. Aí Jesus vira para ele e disse assim, versículo 42. Se Deus fosse vosso pai, certamente vocês me amariam. Não é verdade? Vocês me amaríeis. Pois eu saí e vim de Deus. Eu não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Eu não entendo. Como é que vocês dizem que ama a Deus e agora querem me matar? Como é que vocês dizem que Deus é o vosso Pai e não me aceita a mim, que sou o Filho de Deus? Por que não entendeis as minhas palavras? Por que vocês não entendem a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Eu falo, mas vocês não querem escutar.
Aí Jesus fala forte aqui no versículo 44. Quer saber? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade no diabo. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque o diabo é mentiroso, o diabo é pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, vocês não estão crendo. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Por que não me credes? Quem é de Deus? Aí Jesus disse aqui, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vocês dizem que são de Deus, mas vocês não me escutam, vocês não me ouvem. Responderam, pois, os judeus e disseram: não dizemos nós bem que és samaritano e que ele tem demônio? Acabei de falar com vocês, esse Jesus aí, ele é endemoniado, ele tem demônio. Eles preferiram dizer assim. Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes eu honro o meu Pai e vós me desonrais. Tá? Para vocês entenderem. Eu honro ao Pai e vocês estão me desonrando. Eu, porém, não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, meus amigos, Jesus falando, nunca verá a morte. Eu vim foi para isso. Eu vim foi para trazer a vida eterna. Se alguém guardar a minha palavra, essa pessoa nunca verá a morte. Eu vim para trazer vida para vocês. Disseram, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Abraão morreu, os profetas morreram. Como é que ele está dizendo que nunca haverá morte? Mas eles não entenderam. Jesus está falando da vida eterna. Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Vocês continuam sem entender. Eu não estou falando dessa morte física, seus fariseus. Eu estou falando da morte espiritual, tá? Estou falando da nunca provará a morte espiritual, separação do homem e Deus. É preciso guardar a minha palavra para estar com Deus. E eles disseram então: és tu maior do que o nosso pai Abraão? Continua chamando Abraão de pai. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também todos os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Ou seja, quem você pensa que você é? Veja eles discutindo com Jesus. Quem você pensa que você é? Verso 54, Jesus respondeu e diz assim: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. Como é que... Eu não estou entendendo vocês, Jesus falando. Vocês estão dizendo que Deus é o Pai de vocês e vocês estão dizendo que eu sou um endemoniado. Não entendo. Vocês perceberam que o problema do mundo não é contra Deus, o problema do mundo é contra Jesus. E aí você tem que ter cuidado, porque tem muitas igrejas que eles não pregam o evangelho de Jesus Cristo. Eles pregam o evangelho da lei, eles falam muito de Deus, eles falam muito de obedecer a Deus, de viver para Deus, etc e tal, mas eles não pregam Jesus. Deu para entender isso? Eles não pregam Jesus, eles não pregam o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí se enquadra juntamente com os fariseus, com os escribas, com os sacerdotes e com os religiosos. E vós não conheceis, ele está dizendo. Você está dizendo que Deus é o Pai de vocês, tá? O qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. Eu sei quem Deus é. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a palavra dele. Jesus guardou
a palavra de Deus para que nós guardemos a palavra de Jesus. Deu para entender isso? Jesus cumpriu o propósito de Deus, Jesus guardou a palavra de Deus para que nós guardemos a palavra de Jesus. E assim a vida cristã é formada em nós. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se, porque Abraão conseguiu entender Jesus Cristo nas Escrituras. Sim, sabia que Abraão conseguiu entender, visualizar nas Escrituras, nos relatos de Deus com Abraão? Abraão consegue visualizar o Messias nas Escrituras. Tá? Aleluias. E disseram, pois, os judeus, verso 57, ainda não tem 50 anos e dizes, viste Abraão. E aí Jesus fala para eles aqui, ó, versículo 58, anote aí. Olha o que Jesus fala para eles. Vocês querem saber? Última palavra, não dá para conversar com vocês, não. Vou falar para vocês. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está dizendo, eu sou o Deus de Abraão. Tá? Antes de Abraão existir, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E o que eles fizeram? Entendemos? Não. Versículo 59. Então pegaram em pedras para quê? Para atirarem em Jesus. Pegaram pedra para jogar pedra em Jesus. Se alguém voltasse ali falando, eu sou Abraão, eles creriam. Se alguém aparecesse no meio deles dizendo, eu sou Moisés, eles creriam. Eu sou Elias, eles creriam. Mas Jesus veio e eles não creram. Pegaram pedra para atirar em Jesus. E Jesus saiu do templo, passando em oculto pelo meio deles. E assim se retirou. Você vê que o que a religião faz, né? A religião cega as pessoas, né? A religião cega as pessoas e faz com que as pessoas fiquem totalmente cegas, sabe? Quando Abraão levou a caminhada, levando Isaac para ser sacrificado lá no monte, né? Os 3 dias de caminhada corresponde aos dias da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus. Isaac carregou o madeiro da sua cruz, ou seja, o madeiro onde ele seria sacrificado, em Gênesis capítulo 22, versículo 6. E Jesus carregou o madeiro da sua cruz também. Então, Gênesis, quando o Isaac pergunta para Abraão, pai, aqui nós temos a lenha, temos o fogo, temos a faca para sacrificar o cordeiro, mas e o cordeiro, pai? Aí, no versículo 8, Isaac faz a pergunta e Abraão responde, meu filho, o cordeiro, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E aí, foi exatamente aqui, Abraão entendeu, quando o cordeiro apareceu amarrado lá no mato, e Deus disse, Abraão, agora eu sei que você me ama e não me negaste o teu filho. Pega o cordeiro ali e pode sacrificar o cordeiro e volta em paz. Abraão entendeu que ali era a providência, que o cordeiro era um exemplo de Cristo morrendo por nós. Só que os religiosos não entenderam e vão continuar não entendendo. Não tem como discutir com religioso. Se você conhece alguém religioso que acha que a igreja, que acha que porque a igreja, porque o meu pastor falou, porque o meu pastor disse, porque o meu líder falou, porque o meu bispo disse, porque o meu missionário, porque o meu pastor. Não discute com essas pessoas. Se elas forem religiosas, você nunca vai convencer um religioso de mudar a cabeça. Porque o religioso, ele não aceita as palavras de Deus. O religioso, ele só aceita aquilo que ele acha que é conveniente para ele. O religioso só aceita aquilo que é da própria religião, tá? Ele não aceita as palavras de Jesus, tá? Então, não discute. Discutir com uma pessoa religiosa é perder tempo. Não adianta. Discutir com um religioso é perder tempo, tá bom? Oremos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, estamos felizes por mais um dia, mais um momento especial. E aqui estamos nós, glorificando, exaltando aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Muito obrigado
pela vida de cada pessoa. Nós louvamos, bendizemos a Ti, que é o nosso Pai. Senhor, continue falando conosco. Em cada capítulo lido, revele-nos, e nós estamos entendendo que tudo é sobre Cristo, não é sobre religião, não é sobre outras coisas, é sobre Cristo Jesus, o Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Espero que nós estejamos crescendo aí nessa nossa caminhada, passando pela Bíblia Sagrada. Vamos lá? Deus abençoe, forte abraço e até nosso próximo encontro. Até lá.